Olá pessoal, boa tarde. Então vamos iniciar a apresentação dos trabalhos da Semana de Enfermagem do Espaço Aberto para a Saúde 2025. Gostaria de agradecer em nome da equipe, em nome dos professores organizadores, dos monitores, a todos vocês que toparam participar desse evento, estão contribuindo com trabalhos, e a gente vai iniciar as apresentações segundo a ordem que a gente já tinha definido na nossa página Linktree, né, onde tem todas as atividades aqui do evento. Nós temos uma lista dos trabalhos. Essa lista de apresentação de trabalhos anteriormente foi enviada. A gente teve um pedido aqui inicial da Ingrid, que vai apresentar primeiro o trabalho de segurança no trânsito para crianças. A Milena deixou, a Milena está aí presente, é uma das nossas integrantes aqui do projeto, do programa. Logo em seguida, o Igor pediu para apresentar também, que ele está no momento de trabalho, estudo metodológico sobre desenvolvimento de aplicativos, e em seguida, aí sim, a gente vai contar com a Milena. Boa tarde a todos, meu nome é Ingrid Faria Santana, sou graduanda em enfermagem pela Universidade Federal Fluminense e hoje eu vou apresentar o trabalho desenvolvido em parceria com as minhas colegas Gabriela Pessoa Ribeiro, Rebeca da Gama Nunes e orientado pelo docente Jorge Luiz. O título do nosso projeto, da nossa apresentação, é Segurança no Trânsito para Crianças, Educação Preventiva através de um vídeo educativo. Como introdução, os acidentes de trânsito, eles continuam sendo uma das principais causas de morte e lesão no Brasil. Dados recentes da Polícia Federal revelam que somente em 2024, no ano de 2024, mais de 6.160 pessoas morreram em acidentes de trânsito, o que representou um aumento de 10% em relação ao ano de 2023, com mais de 34 mil mortes. E com isso, e além disso, nós tivemos mais de 84 mil pessoas que ficaram feridas e a maioria desses acidentes envolvem veículos de passeios, motocicletas e muitos deles poderiam ser evitados com comportamentos mais conscientes de trânsito. E diante desse cenário, diante dessa atual perspectiva, nós entendemos que a educação desde a infância é uma estratégia fundamental para promover a cultura da prevenção. E foi a partir disso que a proposta do nosso trabalho surgiu, com o objetivo de produzir um vídeo educativo voltado para o público infantil, abordando as regras de trânsito de maneira mais lúdica e acessível, utilizando uma linguagem simples, músicas como uma estratégia pedagógica, tudo isso com o objetivo de promover a conscientização desde a infância e contribuir com a formação de futuros condutores e pedestres mais responsáveis. Como metodologia, esse é um trabalho metodológico que se deu na construção de várias etapas, desde a construção do roteiro até na gravação do vídeo, a parte da edição, do tipo de um relato de experiência que é voltado para a produção de um material audiovisual. Nosso vídeo, ele apresenta regras básicas de trânsito e de sinalização. E aí, logo em seguida, nós mostramos, assim, de maneira muito simples, quais são as consequências negativas de não olhar para os lados ao atravessar ou estar distraído no celular. E aí essa dinâmica permitiu que o conteúdo fosse transmitido de uma forma leve, divertida e educativa. O nosso vídeo foi publicado no canal Ciência e Saúde da UF e conseguimos mais de 50 visualizações. E além disso, o professor Jorge apresentou nas escolas como uma estratégia de educação em saúde, sendo bem recepcionado pelos alunos, principalmente por trazer esse aspecto mais lúdico. Nós temos aqui agora as imagens
de algumas cenas do vídeo, onde nós temos aqui a Rebeca atravessando corretamente na faixa. Aqui tem eu dando algumas dicas. Nós também utilizamos como visual as blusas coloridas representando os sinais do semáforo, vermelho a parar, verde para seguir e amarelo para ter atenção. Pontos que também foram abordados no nosso vídeo, a questão do cenário, né, do trânsito. Aqui nós temos outras cenas. Essa cena do meio, eu tô atravessando sem olhar para os lados, e aí logo mais vem com a consequência que isso poderia acarretar. Utilizamos a música de sinalização no trânsito da Xuxa, que basicamente é um resumo, né, de todo o nosso trabalho, só que de forma cantada. E como resultados foram bem positivos, né? Uma vez que houve uma boa receptividade entre as crianças, principalmente por conseguirem compreender facilmente as mensagens que foram transmitidas, graças à abordagem lúdica e musical. E a apresentação na escola foi muito eficaz, como material de educação em saúde, né? O que promove o aprendizado por meio da integração e da diversão. E sem contar que é um material simples de ser exposto, obviamente, com toda a estrutura, né? E o uso desses recursos audiovisuais é uma excelente estratégia, nós que vivemos consumindo conteúdo basicamente 24 horas por dia. Nós consumimos muito conteúdo, então que seja um conteúdo educativo e que as crianças possam entender a importância de ser educada antes de estar no trânsito. Aqui eu trouxe alguns gráficos que revelam a distribuição de mortes por tipo de veículo. Eu peguei esse gráfico, na verdade, eu peguei as informações no site da PRF e transformei em um gráfico. E aqui nós temos a taxa em porcentagem de mortes por veículos. O maior tipo de morte é pelo veículo de passeios, que lidera com 34,3%, seguido por motocicleta, outros tipos de veículos e caminhões, o que apenas reforça como a educação hoje vai contribuir para um futuro melhor. Concluímos que diante desses cenários de acidentes de trânsito, diante desses cenários de mortes, de consequências, perdas de pessoas, de vidas, a educação no trânsito desde a infância se mostra uma necessidade urgente. E a produção e a utilização desses materiais educativos, como os vídeos que desenvolvemos, pode ser uma estratégia eficiente para formar crianças mais conscientes e preparadas para agir com responsabilidade no futuro. Acreditamos que com esse projetos como esses, eles devem ser incentivados e também devem ser replicados, pois eles vão contribuir diretamente para a promoção de saúde e a redução de acidentes, sem contar com a formação de pedestres e futuros motoristas mais conscientes. Aqui eu tenho as referências de todos os gráficos e das informações utilizadas no slide, e eu gostaria de agradecer ao canal Ciência e Saúde, ao professor Jorge pela orientação e acompanhamento durante o trabalho e a divulgação nas escolas que acolheram o projeto e a todos vocês pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Ingrid. Parabéns. A gente tem que sempre lembrar, né, que a educação, essa sensibilização começa desde a infância. As crianças tendo contato com isso é muito importante para poder ela ter acesso à informação e já ser conscientizada. Se fala muito pouco sobre essa segurança do trânsito, isso também faz parte da saúde.
Parabéns pela ideia de criar vídeos, né? E a gente até aproveitou como parte da disciplina e colocou no nosso canal também. Então, a gente só tem a agradecer e parabenizar vocês pelo conteúdo, que é algo atual, que vai estar disponível na internet e acessível para as crianças. Vamos dar continuidade agora, vamos chamar o Igor. Boa tarde, Igor, pode Sou ficar. Igor Barreto Meirelles, vou apresentar um trabalho estudo metodológico sobre desenvolvimento de aplicativo móvel sobre imunização, Imunizap. Então, esse trabalho tem sido feito em conjunto com o Jorge, Kevin, a Camila, a Larissa e a Luciana. A gente já vem desenvolvendo isso há um tempo e hoje eu vou apresentar a vocês. Então, como introdução, as vacinas previnem entre 2 e 3 milhões de mortes todos os anos. É interessante pontuar também que a gente teve um cenário que valorizou muito a importância das vacinas, que foi agora durante 2021 e 2022, se não me engano, foi o Covid. Então, isso traz uma urgência e destaca a importância da vacinação. Então, a falta de informação hoje em dia ainda influencia negativamente a adesão aos programas de vacinação, porque hoje a gente vê que tem muito pouco informação ainda sobre vacina. Então, o nosso objetivo é criar um aplicativo de forma que a gente consiga disseminar esse conhecimento e ainda que a pessoa possa acompanhar o seu próprio calendário e assim ela consiga estar em dia com a vacinação. Da metodologia, a gente começou com os levantamentos de fontes e diretrizes, depois a gente foi para a avaliação de linguagem de programação, isso porque, no fundo, a gente queria que fosse um aplicativo informativo, então a gente tem diversas formas de apresentar essas informações que a gente coletou na primeira etapa, então a gente fez de forma que fosse um blog, mas um pouco mais descontraído. Então, um ponto interessante nosso também é que a gente tem integração com a inteligência artificial. Nós fizemos a construção da estrutura de navegação, adequamento às plataformas Android e iOS. A gente tem uma reunião toda semana, onde a gente decide o que vai fazer e o que a gente pode melhorar, e aos poucos a gente vai implementando e melhorando. Então, de inteligência artificial aqui, o que a gente tem é algo semelhante a um chatbot, só que um pouco mais aprimorado. Isso porque o chatbot, geralmente as opções são estáticas, é mais ou menos aquela, toda vez que você entra numa ajuda de WhatsApp, você tem opções fixas e não consegue sair daquilo, aquele é um chatbot clássico. A inteligência artificial trouxe a possibilidade de você evoluir os chatbots. Isso porque, por exemplo, hoje você tem LLMs, que é a mais conhecida é o ChatGPT. Aquilo é um Large Language Model, onde você tem uma longa base de conhecimento. Basicamente, ele foi treinado na internet toda e você consegue conversar com ele dinamicamente, porque as conversas não estão pré-definidas. Então, a cada nova conversa que você faz, o ChatGPT, ele procura na base dele qual é a melhor resposta para a sua pergunta e leva em consideração as perguntas anteriores que você fez também. Mas a gente, dentro ainda dessa integração com o chatbot, hoje a gente tem o que a gente chama de RAG. Imagina que agora a LLM ela tem uma grande base de conhecimento, mas ela não tem o seu conhecimento específico. Ela não sabe o trabalho que acabou de sair. Ela não sabe, por exemplo, os dados de uma empresa que estão há anos e são dados privados. Ela tem muito conhecimento em dados públicos. Então, com esse empecilho e sabendo que se eu perguntar ao GPT ele pode responder qualquer coisa, surge um conceito de chamado RAG, que são Retrieval Augmented Generation, que nada mais é que a partir da sua pergunta, ao invés de você passar direto no chat, na LLM, você vai na sua base de dados, e na sua base de dados tem a resposta para essa pergunta, as possíveis respostas dessa pergunta. E com as possíveis respostas, você passa pela interpretação da LLM. Então, basicamente, a nossa base de dados é uma base de vacinas, então eu posso perguntar o que são vacinas. Quando eu fizer a pergunta, eu vou na minha base de dados, que são os conhecimentos metodológicos que nós desenvolvemos, e a partir desse conhecimento, eu passo pela LLM e pergunto, como você responderia a isso? E assim a gente tem uma resposta dinâmica, mas que é completamente treinada nos nossos dados. Então, os resultados nós temos, o artigo foi enviado para a revista de tecnologia, características encontradas, queda da cobertura de vacinal no Brasil, aplicativos móveis na vacinação, sistemas operacionais e funcionalidades.
Então, esse aqui é uma forma de como ficou a nossa aba principal do aplicativo. Nós temos a aba de informações, que são basicamente informações em formas de como você lê no blog mesmo, como você lê no artigo. Você pode clicar e ver quais são os postos de vacinações mais próximos de você. Nós temos a funcionalidade de agenda de vacinas, temos cadastro de dependente, aqui um link para o SUS. E além disso, nós temos agora o assistente virtual, que é exatamente o que eu estava comentando há pouco. Além disso, você pode também cadastrar o seu cartão de vacinas e ele fica armazenado no aplicativo. Então, esse aqui é um preview do aplicativo na sua forma mobile. Essa aqui é desktop e essa aqui é mobile. Esse aqui é o calendário de vacina, onde você pode anotar as vacinas que você já tomou ou que você ainda quer tomar e vai ficar escrito aqui. Depois você pode vir e consultar no momento que você quiser. Então é isso, a realização do projeto proporciona a integração dos discentes dos cursos de enfermagem, tecnologia e sistemas de computação, ampliando o aprendizado e possibilitando a explanação de diferentes perspectivas para fortalecer a importância da vacinação junto à população. Bom, agradeço a todos os colaboradores, obrigado e é isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado, Igor. Igor aí sempre se destacando, o nosso integrante aí, uma mola mestra das nossas atividades aqui do Espaço Aberto. A gente colocou em consulta, né? A gente fala consulta pública, nós colocamos em consulta aos membros lá, a gente teve cerca de 100 respostas até agora perguntando sobre o nome desse aplicativo que a gente poderia colocar para atenção básica, para as pessoas que são, né, que frequentam a atenção básica, poderiam gravar esse nome de uma maneira mais fácil. A gente colocou lá, vacina aqui, mais vacina, vacina já, e era para vocês votarem, para ajudarem a escolher. Assim como vocês podem também conversar com a gente no evento como esse, ou através também do Instagram, dando opiniões sobre o que vocês acham. Então, muito obrigado, Igor. Deixa eu fazer um print aqui. E pode ficar à vontade, Cauã. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de dizer que é uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Eu me chamo Cauã, sou graduando em enfermagem na Faculdade de Tecnologia e Ciências em Salvador, na Bahia. E hoje eu vim compartilhar com vocês um tema de extrema relevância relacionado à saúde da mulher, que é a sexualidade no período gravídico puerperal e o papel do YouTube como fonte de informação para essa população, tá? Que é o tema principal do nosso trabalho. Esse trabalho foi feito em conjunto com a Camila, a Caroline, Ricardo, o professor Jorge e a Cristina, tá? Vamos lá. Então, nós sabemos que a sexualidade na gestação e no período pós-parto é um aspecto que é muitas vezes negligenciado, tanto na sociedade de um modo geral, quanto nos atendimentos com profissionais de saúde. As questões como alterações físicas, alterações hormonais, mudanças na libido e até fatores emocionais como a insegurança e o medo de prejudicar o bebê, são aspectos que geralmente geram muitas dúvidas para as gestantes e as puérperas, tá? Então, devido a essas lacunas deixadas nos atendimentos com profissionais de saúde, muitas mulheres recorrem ao YouTube. Elas buscam informações por conta própria para compreender o que é normal e o que é saudável nesse período. E isso levou a gente a um questionamento muito importante, que é qual é o tipo de informação que estão sendo encontradas nessa plataforma e se esses conhecimentos são baseados em evidências científicas ou se são só relatos informais, tá? O objetivo do nosso trabalho foi aprofundar esse debate, analisando os vídeos do YouTube sobre a sexualidade na gravidez e no pós-parto, e buscar identificar os principais fatores que influenciam a sexualidade feminina nesse período e também compreender esse tipo de abordagem dos vídeos, como eu falei, se esses são apenas relatos informais ou se estão baseados em evidências científicas, tá? Diante disso, a gente realizou uma pesquisa qualitativa exploratória, utilizando o YouTube como principal fonte de informação. Como estratégia de busca, utilizamos os descritores sexualidade, gestação e período pós-parto, no período entre 1º de janeiro a 31 de junho de 2022. Tá? Como critério de inclusão, utilizamos vídeos em português relacionados ao nosso tema principal, e os critérios de exclusão são vídeos duplicados ou em várias partes, conteúdos religiosos ou pornográficos. Tá? Então,
encontramos um total de 415 vídeos, e desses 415, apenas 23 foram selecionados para compor esse trabalho por cumprir com nossos critérios de inclusão. Percebemos que a maior parte desses vídeos são explicativos, seguidos por depoimentos, e os principais comunicadores são os profissionais de saúde e os youtubers. Tá? Nossa pesquisa evidenciou que os achados disponíveis no YouTube abordam diferentes visões da sexualidade materna. Entre os aspectos mais mencionados, podemos destacar as alterações físicas, como as mudanças no libido e as mudanças hormonais que influenciam nesse período, desconforto em determinadas posições e o ressecamento vaginal, fatores psicoafetivos como o medo e diálogo entre o casal nesse período, e socioculturais como os tabus, que são muitas vezes enraizados em mitos e crenças, e a transformação na figura da mulher. Tá? Também percebemos a importância das tecnologias facilitadoras nesse processo, como os lubrificantes, que são muitas vezes recomendados, a fisioterapia pélvica e práticas como a massagem tântrica. Então, um dos pontos mais preocupantes do nosso trabalho foi perceber que, embora exista uma ampla disponibilidade de conteúdo abordando sobre esse tema, nem sempre esses conteúdos são científicos ou baseados em evidências. Muitos desses vídeos eles são produzidos por pessoas que nem sequer possuem informação na área da saúde, e essa prática pode gerar desinformação e até reforçar mitos que comprometam a vivência da sexualidade materna. Então, é fundamental que nós, enquanto profissionais de saúde, adotemos uma abordagem mais ativa, oferecendo orientações mais seguras e confiáveis desde o período do pré-natal até o puerpério, para que as mulheres não precisem recorrer a essas fontes duvidosas de informação. Nós sabemos que o YouTube ele é muito presente na nossa sociedade hoje e tem um papel muito relevante na disseminação desse conteúdo. Porém, o seu impacto pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo da qualidade das informações divulgadas. Tá? Então, pessoal, eu encerro minha apresentação por aqui. Agradeço pela atenção de todos vocês e até a próxima. Parabéns, Cauã. Cauã falou que era a primeira apresentação dele em evento científico, então está de parabéns, se foi a primeira, as próximas então vão ser maravilhosas. Esse trabalho é um trabalho que o professor Ricardo da UERJ orientou, esse estudo, se eu não me engano, de residência, né, da Camila e da Caroline, que foram alunas dele. A gente adaptou ele para poder enviar para algumas revistas científicas, e como o Cauã mesmo colocou, é interessante a gente, como profissional de saúde, lembrar que tudo que é disseminado na internet, a gente precisa ter uma fonte e uma base para saber de onde que veio aquilo, porque as pessoas elas podem estar disseminando, né, propagando informações erradas, fora de contexto, ou que não tem base científica. Então, esse trabalho ele se mostra importante por isso, né, porque a gente percebe que algumas coisas elas são colocadas como se fossem verdades, e na verdade são mitos, são, né, lendas populares. Então, gente, boa tarde. Eu sou a Milena, sou bolsista do professor Jorge, do projeto Por Que Será? E esse é um resumo falando sobre algumas das atividades que já foram realizadas. E esse resumo foi feito em parceria com o Kevin, com a Kathleen, com a Letícia, com a Camila e orientada pelo professor Jorge. Bom, introduzir falando um pouco sobre a educação em saúde, que é uma ação que é muito presente na nossa prática da enfermagem, né? Não falei, sou acadêmica de enfermagem também. E ela é um instrumento, né, estratégico de promoção de saúde e também pode prevenir doenças e agravos que pode ser muito bem utilizada no ambiente escolar, que a gente utiliza uma linguagem mais lúdica, interações, que vai fazer com que os adolescentes se aproximem desses conhecimentos e informações sobre a saúde e qualidade de vida. O objetivo é relatar as experiências ocorridas durante a aplicação das atividades nas escolas, através do projeto de extensão Por Que Será, e tem a abordagem, né, discussão de assuntos relacionados à saúde, qualidade de vida, com o público-alvo jovens da comunidade local. O método, esse é um relato de experiência, que o Por Que Será ele é vinculado ao Programa Espaço Aberto em Saúde, da Universidade Federal Fluminense,
e realizações de educação em saúde com adolescentes nas escolas da rede estadual, federal de Niterói e São Gonçalo. Dependendo de cada público-alvo, né, a gente utiliza métodos, assuntos e temas diferentes. Pode passar, por favor. Como eu falei, a gente utiliza materiais interativos, como jogos, e também informativos, como rodas de conversa e palestras, mas é tudo muito interativo. Porque quando a gente aproxima, né, o adolescente, a criança, do nosso conteúdo, fazendo com que eles respondam o que eles acham, isso estimula muito mais o conhecimento deles do que simplesmente a gente dar uma aula só falando e falando. E com isso, né, utilizado o método que é um ensino ativo, e vai estimular muito a participação deles e eles vão se tornar os próprios formadores daquele conhecimento também. Os resultados são realizados encontros semanais nos colégios universitários, como o Colune, e quinzenais nas demais escolas até o final do ano, né, em dezembro. Mas também podem ser seguidos, né, 2 semanas seguidas nos colégios. Vai depender muito do colégio, da demanda, né, que eles possam oferecer para a gente. E essas atividades são gravadas sem expor os alunos e são postadas na plataforma digital YouTube, no canal Ciência e Saúde da UF, que até o momento conta com aproximadamente 9 vídeos. E esse projeto se associou a 4 escolas diferentes, mas estamos sempre em busca de novas escolas para atingir mais e mais alunos, e até o momento também atendeu cerca de 700 adolescentes. Os temas são muito direcionados para cada público-alvo, então, com crianças, a gente pode falar mais sobre higiene corporal, sobre exercícios físicos, e com os adolescentes a gente costuma citar mais sobre saúde mental, prevenção de STs, a puberdade, né, sexualidade, e porque isso vai direcionar para cada especificidade deles, né? Porque, por exemplo, algumas crianças, dependendo da faixa etária, podem não estar ainda muito familiarizadas com as ISTs, sobre a sexualidade. É importante sim falar, mas não é o foco principal para eles. E saúde mental também é importante para todas as idades, mas como os adolescentes normalmente são os mais atingidos por algumas doenças, olha, alguns problemas de saúde mental, a gente foca nesse público-alvo, né? E aí, nesse encontro, a gente está fazendo as atividades, a gente sempre cita e divulga, né, os nossos trabalhos feitos pelo IAS, que é o Espaço Aberto à Saúde, que tem os aplicativos de PrevIST, sobre os STs, né, o Mental Pro, que é mais sobre saúde mental, o HPV Game, e isso vai aumentar mais a curiosidade dos adolescentes sobre as informações, eles vão buscar, vão atrás para poder entrar e ver o que tem lá. E isso também vai aumentar o conhecimento deles, né? Porque tem informações muito boas e muito importantes nesses aplicativos. E isso rende... Ih, caramba, buguei. Teve uma informação aqui que repetiu, né? Foi sem querer. Mas pode passar, que já falei tudo. E concluindo que essa ação promove saúde entre adolescentes e reforma de forma interativa que a saúde é mais do que a ausência de doenças. Isso é uma coisa que a gente tem aprendido desde o começo da nossa faculdade, né, da enfermagem, que realmente é um bem-estar físico, mental, social, envolve muitas coisas, muito mais do que só a ausência de doenças. Então isso é muito bom para passar para eles, para que eles tenham essa consciência desde jovens, né, desde mais novos, que não é porque você está sem nenhuma doença, você não está doente, não está tomando nenhum remédio, que você está completamente saudável, né? E é bem difícil estar completamente saudável, mas a gente tenta. E com mais instrução, eles podem buscar isso como qualidade do sono, alimentação saudável, né? Exercícios físicos e tudo mais. E esse projeto tem um papel no âmbito social muito forte, né? Porque a gente leva informações para populações que talvez sejam carentes dessas informações, que não tenham tanto conhecimento sobre os assuntos. E a gente sempre tenta utilizar a linguagem simples do fácil entendimento para eles, né? Para cada que público-alvo tenha um tipo de linguagem que entende e compreende melhor. Então a gente utiliza, né, essa linguagem mais simples e faz com que eles tenham uma compreensão melhor sobre o tema. E ao compreenderem o tema, eles podem multiplicar esse conhecimento. Então a gente só vai criando uma rede muito maior com o conhecimento científico que eles possam propiciar para eles mesmos e para outros,
a saúde e qualidade de vida, que é o que a gente espera, né? Isso. Me embolei um pouco, mas foi isso e obrigada. Mas foi. Parabéns, Milena. A Obrigada, gente professor. deve reforçar, né, essa atividade do Programa Saúde na Escola, que é do Ministério da Saúde, que a atenção básica deveria, mas não tem tanta gente, tanto funcionário para poder chegar nas escolas e conseguir atender também mais essa demanda. A gente chega tentando fazer cumprir essa tarefa, né, pela intersetorialidade, agindo com integralidade e humanização para essas crianças e adolescentes. Então, pessoal, uma ótima tarde para todos vocês, né? Como o professor Jorge falou, eu sou o Kevin Souza Barbosa. Temos aqui como coautores do trabalho também parceiros a Camila, a Ariane da Silva dos Santos, Maria da Soledade, Simeão e Cláudia Maria Messias. O professor Jorge trabalhou aqui comigo nesse trabalho como orientador também. Bom, esse trabalho tem como título Impactos da Pandemia e Saúde Mental de Acadêmicos de Enfermagem em Ensino Remoto. Aqui na introdução, eu vou apresentar para vocês mais ou menos onde o trabalho se insere, né? Em que contexto, que público, qual ele trabalha e qual que é o tema principal que ele vai estar ali, né, destrinchando. Primeiramente, a gente vai estar falando sobre saúde mental e os fatores que estão relacionados com ela, né? Ao longo de todo o trabalho, a gente descreve com muita clareza o fato de que a saúde mental ela está relacionada com múltiplos fatores, né? A Milena mesmo acabou de falar sobre isso no trabalho dela, sendo esses fatores sociais, psicológicos, econômicos. Diversos deles vão estar ali, né, intrínsecos, envolvidos intrinsecamente uns com os outros e vão estar influenciando a nossa perspectiva sobre o nosso dia a dia, sobre o mundo em nossa volta. E isso, juntamente à nossa resiliência, né, a forma como nós encaramos esses fatores, vai nos influenciar a ter, de fato, saúde, qualidade de vida e, assim, ter uma saúde mental específica, né, em relação a como nós enxergamos. E, bom, durante o período da pandemia de Covid-19, a saúde mental foi um tema que se tornou muito mais popularizado, foi um tema que foi trazido muito mais à tona, justamente porque naquele período, graças aí à questão das restrições que foram tomadas, né, pelo Ministério da Saúde mundialmente, de inibição de alguns comportamentos sociais que nós temos, né? Não pode ir muitas pessoas em um determinado comércio, em um determinado local, as pessoas tinham que se distanciar com mais frequência, usar equipamentos de proteção individual, né? A máscara cirúrgica sendo usada com muita frequência, o pessoal tampando o rosto, não conseguindo ver muitas das vezes a expressão de quem está ali em frente a ela. Tudo isso, de certa forma, nos influenciou assim drasticamente em relação à saúde mental. Muitas pesquisas e estudos trazem isso à tona e, claramente, por conta desse fator, né, dessas características, a saúde mental se tornou muito mais popularizada. Ainda muito negligenciada hoje em dia, mas se tornando muito mais reconhecida. Então, indo já para o quarto tópico, né, já que eu já falei sobre o segundo e terceiro, eu trago à tona, por meio desse estudo, um público específico que também faz parte de toda a população, né, que foi afetada por conta disso, que são os acadêmicos de enfermagem. Está tratando de acadêmicos de enfermagem de 2 universidades federais aqui do Rio de Janeiro. E foram afetados também, né, quanto à sua saúde mental, mas vamos estar relacionando, além dos fatores sociodemográficos ao qual eu comentei, também com o espectro da universidade. Como que foi essa mudança para o EAD e como isso repercutiu na saúde mental desse público. Então, nós temos como objetivo desse trabalho descrever aqui quais foram os impactos de ensino à distância empregado durante a pandemia à saúde mental dos acadêmicos de 2 universidades federais aqui do Rio. Quanto ao método, né, as universidades em questão foram a UFRJ e a UF. Como é um trabalho que lida com opinião de pessoas, com identidades, até mesmo ali questões subjetivas de cada um, esse trabalho ele teve de se passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, foi aprovado e nós estamos seguindo, né, nós seguimos mediante a isso. Nós temos aqui, então, se trata de um estudo epidemiológico descritivo seccional, né, qualitativo, que aborda aí dados coletados durante período de setembro a dezembro de 2020, né? Contou com a população total amostral de 446 acadêmicos, juntando as 2 universidades, com um espectro de idade bem grande, né? 18 a 60 anos de idade, de ambos os sexos. O instrumento que nós usamos para coletar, né, essas respostas foi um questionário, né? Um Google Forms, assim como o Google Forms está sendo usado aí para as respostas da presença, né, desse evento atualmente. Então, esse Google Forms teve várias questões, mais de 100 questões, contando com algumas objetivas e outras subjetivas, né? Ou seja, questões abertas e fechadas, que abordavam sobre a vida acadêmica,
atual, né, naquele momento atual dos acadêmicos, e antes, né, como que a pandemia influenciou nessas duas perspectivas, antes da universidade e depois da universidade, durante a pandemia. Também temos aqui o destaque da forma como os dados foram analisados, como eles foram ali tratados. Nós fizemos uma análise dos dados por meio da estratégia de categorização, que é estabelecida por Lawrence Bardin. Então, as informações trazidas ali pelas respostas subjetivas, né? Esqueci de destacar, mas esse estudo vai estar focado nas respostas que são subjetivas, ou seja, as respostas que os acadêmicos poderiam colocar suas próprias palavras, poderiam discorrer ali, que não eram opções numa lista de questões, né? Algo do tipo, eram questões abertas. Então, essas respostas foram analisadas por meio da categorização, onde o que mais se repetia em relação à temática ou a fator sociodemográfico foi compilado, e isso foi analisado com mais profundidade, né, para estabelecer possivelmente qual era a relevância disso na saúde mental desse público em questão. Então, análise qualitativa, como eu já comentei, dos relatos subjetivos. E as respostas que foram trazidas por esses acadêmicos, né, 446, foram suficientes ali para com que os dados possivelmente saturassem. Então, vamos lá para esses resultados. Por meio do formulário, nós trouxemos aqui, né, eu trouxe esses 5 tópicos específicos porque achei que eles eram de maior relevância para trazer para vocês nessa apresentação. Então, primeiramente, qual foi o primeiro tópico saturado em relação à possível fonte de estresse naquele contexto de ensino durante a pandemia? Foram os problemas domésticos. E alguns dos relatos destacavam muitas das vezes ali, né, claro, né, relatos anônimos, nós não sabemos a identidade do acadêmico, que eles lidavam com diversos problemas domésticos em sua casa. Isso devido a viver com pessoas que eram de idade, a viver com pessoas que, infelizmente, durante o período pandêmico, se infectaram, né, com o vírus da Covid-19, aí teve que se definir um período de quarentena dentro da própria casa. Tivemos também a questão da dificuldade de comunicação efetiva com docentes, claro, né, a mudança para o ensino à distância foi muito drástica, foi do nada, então tiveram várias ferramentas e tecnologias com que os acadêmicos e os professores tiveram que se adaptar, então, por conta disso, a comunicação não era muitas vezes efetiva, assim como a cobrança dos docentes pela participação dos acadêmicos também se tornava maior, né? Lidar com problemas em casa, conseguir estabelecer um ritmo de estudo juntamente a isso, se adaptar às novas tecnologias, tudo isso demanda muito tempo e, consequentemente, isso nos leva à sobrecarga de trabalhos e avaliações. Então, existe uma dualidade ali em o contexto acadêmico e o contexto social, em que não houve tempo suficiente para definir ali um horário para fazer coisas de lazer, para conseguir até mesmo descansar da forma ideal, né? Muitos relatos trouxeram isso à tona, e, consequentemente, a gente tem diversos sinais associados a transtornos mentais comuns, como ansiedade e depressão, que foram também destacados nesses relatos. Então, estresse, muitos relatos de ansiedade em relação ao público afetado, né? E outros sintomas em específico. Quanto às dificuldades financeiras, são questões associadas a recursos tecnológicos, né? Um computador de qualidade que traria maior facilidade de aprendizado durante o ensino à distância, assim como a qualidade da internet, e entre outros fatores também foram relatados. Então, com esse trabalho, o que foi possível concluir? Eu resumi em 3 tópicos bem diretos. As atividades continuaram durante o período pandêmico, isso é um ponto muito positivo para dar continuidade ao ensino-aprendizado do ensino superior, né, para esses futuros enfermeiros e enfermeiras, mas diversas consequências surgiram em relação a isso, né, a saúde mental. Desde os sinais e sintomas que o estudo conseguiu compilar, né, até ali pensando futuramente possíveis consequências que isso pode trazer à tona, até porque a pandemia de Covid-19, mesmo sendo um fato que ficou no passado, até hoje ela traz diversas consequências à saúde mental. O estudo não analisou esse fator, mas é algo que fica a comentário e a pensamento também. Então, a gente também percebe a confirmação do fato de que a saúde mental ela é correlacionada intrinsecamente com múltiplos fatores, como eu comentei, sociais, biológicos e econômicos, que interagem entre si e que vão definir um resultado em relação a isso, a nossa saúde, e que é muito relevante em meio a um contexto de ensino-aprendizagem, seja em escolas, assim, ensino fundamental, médio e superior, existir um balanço entre estudo, tempo de lazer e, claro, descanso, né? Porque o estresse que vai ocasionar, caso exista um desequilíbrio entre qualquer um desses fatores, vai, consequentemente, trazer pontos negativos em relação ao ensino-aprendizado. Então, pessoal, é isso. Estão aqui as minhas referências para esse trabalho atualmente. E aqui eu concluo meu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Kevin. Parabéns. Kevin
Esse trabalho faz parte da Bolsa PIBIC dele, que é um grande banco de dados, onde a gente, por isso que ele começa apresentando que é um estudo seccional, que estudos seccionais geralmente são estudos epidemiológicos, e aí a gente tinha 2 ou 3 questões abertas a pedido da coordenadora da UFRJ, professora Soledade, e aí essas perguntas elas foram capturadas para poder a gente analisar. Então esse trabalho já virou TCC, já teve muitas publicações, então é um trabalho importante porque ele fala da parte da saúde mental que muitas pessoas não falam muito, que deram mais atenção a partir da pandemia, né? Muito negligenciado se falar de saúde mental, não se dava devida atenção, e aí depois da pandemia viram que realmente é importante esse equilíbrio que o Kevin falou. Novamente, né, boa tarde a todos. Meu nome é Natália, eu sou acadêmica de enfermagem pela Faculdade de Tecnologia e Ciência de Salvador. E hoje eu apresento o resumo com o título de Impactos da Pandemia do Covid-19 na incidência de síndromes coronarianas agudas. E esse resumo, ele tem como autoria, os autores Alejandro Santos, eu, Natália Falck, Cauã Lucchini, e o nosso professor e orientador da Liga Acadêmica que participamos, professor Luiz Rodrigo. Bom, a pandemia do Covid-19 trouxe impactos severos para diversos setores da saúde, e um dos efeitos colaterais observado foi a diminuição da procura por atendimentos emergenciais, inclusive em casos graves como a síndrome coronariana aguda. E a síndrome coronariana aguda, a gente sabe que compreende, né, as condições clínicas graves, como o IAM, infarto agudo do miocárdio, e a angina estável. Brant e companhia, em 2020, ele trouxe alguns dados sobre essa redução de procura de atendimento por pacientes em síndromes de coronariana aguda, e equivaleu a 42,1% nas admissões durante a pandemia no Brasil. Por isso, o objetivo do nosso resumo é relatar, né, uma análise acadêmica da incidência de síndrome coronariana aguda durante a pandemia, refletir sobre as novas abordagens para avaliação das doenças cardiovasculares e analisar o comportamento da população em situação de vulnerabilidade da saúde pública. A metodologia, ela foi um estudo descritivo, exploratório e de natureza bibliográfica, uma revisão de literatura, com base em dados científicos como PubMed, Cicelo, Lilacs, e os dados foram organizados com base na convergência com o eixo temático proposto, buscando compreender a produção científica existente e identificar lacunas e contribuições pertinentes a áreas em questão. Bom, a discussão que trouxemos foi durante a queda no número de atendimentos emergenciais por meio da Covid-19. Durante a pandemia, muitos pacientes evitaram buscar atendimento emergencial por medo de contaminação nos hospitais ou por falta, né, de informação suficiente, e isso reduziu, né, a busca do diagnóstico e tratamentos oportunos, especialmente em situações graves como IAM, AVC. E trouxemos também a questão das mudanças nos protocolos hospitalares. Para conter a disseminação da Covid-19, os hospitais adotaram novos fluxos de atendimento, triagem respiratória e uso intensivo de EPIs. Então, apesar de necessário, esses ajustes impactaram a agilidade de atendimento e acesso a alguns serviços, além da subnotificação de casos e agravos por falta de atendimento. Então, a evasão dos serviços de saúde e a sobrecarga do sistema contribuíram para a subnotificação de diversas condições clínicas, e uma delas as doenças cardiovasculares. Muitos pacientes não foram diagnosticados ou acompanhados, o que comprometeu nos dados epidemiológicos e a vigilância em saúde. Bom, a síndrome coronariana aguda, ela pode estar relacionada à infecção durante a pandemia do Covid-19, porque os estudos identificaram uma possível relação entre a infecção do Covid-19 e o aumento de eventos cardiovasculares, incluindo as síndromes coronarianas agudas. A inflamação sistêmica, a lesão endotelial e distúrbios de coagulação promovido pelo vírus podem desencadear complicações cardíacas, mesmo em pacientes sem histórico prévio. E a conclusão, a gente conclui que a pandemia da Covid-19 impactou negativamente o manejo das síndromes coronarianas agudas.
resultando na redução da procura por atendimento emergencial, e a análise evidencia a necessidade de estratégias eficazes para situações críticas, ressaltando a importância de um atendimento humanizado para pacientes com doenças cardiovasculares, especialmente em tempos de crise sanitária. A gente trouxe uma frase para estar encerrando. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas. E isso, diante da situação, aprendemos que em tempos de crise não podemos mudar o vento, ou seja, não controlamos as circunstâncias exatas, como uma pandemia, mas devemos ajustar as velas, promovendo estratégias e atitudes que garantam o cuidado seguro e humanizado para os nossos pacientes. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Parabéns, Natália. Parabéns à equipe, professor Luiz, o Alejandro, ao Cauã pelo trabalho. Tudo bem, pessoal? Meu nome é André, eu sou acadêmico de enfermagem na Universidade Federal Fluminense. E esse trabalho que eu estou apresentando foi um trabalho desenvolvido com as colegas Letícia, Nara e Yasmin, durante o nosso ETP, né, nosso estágio teórico-prático de gerência 1, sobre o papel da enfermagem na promoção da doação de leite humano, as estratégias e impactos. Essas são as nossas componentes, juntamente a mim, que participamos desse processo, e foi uma experiência muito boa, né? Que a gente vai repassar, que eu vou repassar para vocês o que a gente vivenciou e o que foi produzido a partir do produto que veio a partir desse estudo e dessa aplicação. Então, a gente, no período que fizemos esse trabalho, né, que fizemos essa estratégia, foi um período de agosto, que a gente comemora, a gente divulga o Agosto Dourado, que é o incentivo da questão da amamentação, e nada melhor do que o mês, né, específico para a gente estipular metas e buscar conteúdos e produtos que venham estimular não só a amamentação, como também a questão do que a gente foi no nosso trabalho, que é a doação de leite, né? Hoje em dia, nós temos os bancos de leite que são importantíssimos no suprimento de crianças que necessitam de algum tipo de intervenção externa, né? E ele, vamos dizer assim, é a nossa primeira fonte de alimentação antes das fórmulas. E, diante disso, a gente buscou apresentar, dentro do processo, né, do nosso ETP, da nossa apresentação, da nossa interação com a população, que no caso foi uma população de uma unidade básica de saúde, o que é isso que muita gente desconhece. Então, nós temos hoje em dia, o banco de leite funciona dependentemente da doação voluntária das puérperas. A Política Nacional de Aleitamento Materno visa essa diminuição de suplementação do leite formulado a lactente. Nesse contexto, o entendimento da atuação do enfermeiro na promoção da doação é crucial para o aperfeiçoamento das estratégias de adesão à doação do leite. Então, como eu havia falado, a gente buscou essa ideia, eu vou até passar outro slide, que é melhor, que a gente fez essa ideia de apresentar o relato de experiência, que foi o produto final da disciplina, para a educação na adoção de novas estratégias na promoção de doação do leite. Então, a gente fez o refinamento através de artigos científicos e também das legislações vigentes de estímulos à promoção tanto da amamentação como da doação de leite, para apresentar soluções, né, e estratégias que visassem estimular não só a amamentação, como a doação. E, nesse caso, a gente fez o foco na doação do leite. Para isso, a gente utilizou da pesquisa científica propriamente dita, através de revisões de literaturas, e a gente fez também a revisão através de trabalhos e legislações vigentes, né, sobre o assunto. E aí a gente veio pensar como que a gente poderia estar acolhendo esse público, né, que a gente estava fazendo o atendimento.
Eu botei aqui no slide, mas eu vou ser bem direto para passar a experiência que nós tivemos. Primeiramente, nós reunimos nas consultas pré-puericultura com a enfermeira, né, da Unidade Básica de Saúde. E nisso, naquela reunião pré, a gente fez o acolhimento e durante este acolhimento a gente desenvolveu todo o nosso planejamento, né, que a gente tinha feito anteriormente, que foi a criação desse folder que está aparecendo para vocês aí. Além disso, a gente trouxe para as apresentações as mamas de crochê, que vão aparecer no próximo... acho que está até aparecendo aí atrás. E no próximo slide vai estar mais evidenciado. E também a gente trouxe como que deve ser o frasco, né, de vidro e tudo mais. Então, a gente quis sair do que é dito e mostrar como é feito, entendeu? E, assim, foi uma experiência boa, porque a gente pôde obter deles, né, dos ouvintes, e cabe ressaltar que desses ouvintes não eram só as nutrizes, mas também mulheres em fase ainda gestantes e os acompanhantes. E perceber que a atenção deles na exposição e na participação, porque a gente, em alguns momentos, a gente solicitou que eles viessem participar, que manipulassem não só o folder, mas também a questão da mama, a questão de toda a utilização do material. Então, a gente fez essa roda de conversa, utilizando esses métodos. Esse foi o folder que a gente usou e foi distribuído para as pessoas e ficou na unidade de saúde depois do nosso ETP, para que as pessoas tivessem acesso a essas informações. Além disso, a gente, como havia passado pelo banco de leite do Hospital Universitário Antônio Pedro, nós também deixamos para ele o contato de um banco de leite. Não falamos, procure um banco de leite. Não, procure este banco de leite próximo à sua casa. Demos o endereço, mostramos o aplicativo, como que faz para ter o contato. E essa foi a continuação do folder. E aqui foi o dia da atividade, que eu vou dizer para vocês que, por experiência, foi uma atividade muito gratificante, porque no final da atividade nós recebemos uma das principais, né, recepção de entendimento deles foi que a maioria disse que não sabia que existia esse banco de leite, tanto para a necessidade da criança, quanto para aquelas mulheres que queriam doar. E há outras que falaram que já ouviram falar sobre a doação do leite, ela não sabia como fazer para doar. Isso mostra que a gente como profissional de enfermagem, nas consultas de puericultura, tem um impacto certeiro no estímulo e na produção desse leite, né, dos bancos de leite. Então, a gente tem esse fator enraizado, na nossa atuação profissional. Então, como resultado, observou que durante o encontro com essas usuárias, a maioria não tinha conhecimento, como eu já disse, e não tanto sobre a questão da doação, quanto a questão que elas poderiam lá pegar o leite para dar para suas crianças que, por algum motivo, tivessem alguma dificuldade de amamentação. E, além disso, foi muito interessante a gente passar também, que foi um caso à parte, que foi a questão do banco de leite do Antônio Pedro, que ele tem um serviço de acolhimento, de orientação quanto à amamentação. Então, ao mesmo tempo que a mulher poderia estar lá doando, ela poderia tirar dúvidas sobre a amamentação, né? Sobre pega correta, sobre dificuldade de amamentação, sobre lactação e tudo mais. Por fim, como eu já disse, foi uma experiência muito boa. Não, acredito que não só para a gente, mas também para a unidade, que é um serviço que até então ninguém havia executado sobre essa questão da orientação na consulta de puericultura, né, e na consulta de pré-natal também. E a gente obteve o resultado, que foi as pessoas dizendo que aquilo havia agregado informação e que poderia ser útil durante o processo de amamentação daquelas mulheres. Aqui são as referências que a gente utilizou, a maioria são sites governamentais. E eu agradeço a todos pela presença, por estar ouvindo o nosso trabalho. Parabéns, André. Muito importante esse trabalho que mostra aí o conhecimento científico chegando até a prática,
você adaptando, fazendo, né, o grupo adaptando, fazendo folder, interagindo, explicando o que é, né, os bancos de leite, a importância da doação do leite materno, e na disciplina de gerência, né, que isso mostra como que a gente pode ter, né, a saúde coletiva, articulando em todas as áreas. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Milena, eu sou graduanda de enfermagem da UFTO no 4º período e vou falar um pouquinho sobre o uso de tecnologias como forma de educação em saúde para a prevenção do HIV/AIDS. E fizeram esse trabalho junto comigo a Maria Rita Jardim, o Leonardo Gonçalves e a Beatriz Carvalho. Bom, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana e ele causa a síndrome da imunodeficiência adquirida. Esse vírus tem como principal forma de transmissão a via sexual sem uso de preservativos. Ele é um problema de saúde global e as tecnologias educacionais são uma forma de promover saúde e exemplificar como se prevenir contra essa infecção sexualmente transmissível. O objetivo do nosso trabalho é analisar os impactos da tecnologia como forma de conscientização e prevenção do HIV/AIDS, a partir da estratégia de educação e saúde no âmbito do cuidado. O nosso método, nós realizamos um estudo, uma revisão integrativa da literatura. Nossa base de dados foi a Biblioteca Virtual de Saúde, BVS. Nossos descritores foram HIV, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Tecnologia, e o nosso operador booleano foi o END. Os critérios de inclusão foram texto completo, língua portuguesa e publicação nos últimos 5 anos. Nós encontramos 28 artigos e selecionamos 3, que se adequaram mais ao nosso tema. Esses 3 artigos foram material educativo sobre HIV, validação de tecnologia educacional em saúde para as pessoas vivendo com HIV, jogo de tabuleiro como dispositivo de informação sobre HIV/AIDS para idosos e tecnologia educacional digital para a prevenção do HIV/AIDS entre adolescentes e jovens. Depois de analisar esses 3 artigos, os nossos resultados foram: os estudos destacaram essas tecnologias educacionais como muito importantes na prevenção do HIV/AIDS entre adolescentes e jovens, e os principais métodos são os aplicativos, os jogos e as mídias interativas. O uso dos TEDs e dos materiais lúdicos, como, por exemplo, os jogos de tabuleiro, promovem entendimento sobre o uso de preservativos, testagem para o HIV e adesão ao PrEP, que é um medicamento tomado antes da relação sexual para prevenir o HIV. Os materiais lúdicos e acessíveis ao público de 10 a 24 anos se tornaram ainda mais presentes durante a pandemia. E o estudo também evidenciou o papel da enfermagem como agente de transformação no campo da educação em saúde e apontou o uso de jogos como estratégia eficaz para promover autonomia e conhecimento, focando tanto na prevenção quanto na reabilitação. Por fim, nós concluímos que a prevenção do HIV e o tratamento da AIDS se tornaram mais acessíveis com essas tecnologias e essas ferramentas digitais facilitam o diagnóstico precoce e melhoram a qualidade de vida. Elas também ajudam a combater estigmas, visto que até hoje, mesmo com toda a explicação, com um tratamento mais adequado, essas pessoas ainda sofrem com muito preconceito. E também ajudam a promover a conscientização e garantindo um futuro mais saudável. Essas são as nossas referências, que são os artigos que nós utilizamos. E é isso, gente. Obrigada. Parabéns, Milena e equipe, pelo trabalho. A gente ainda sofre com esse problema, né, da desinformação na área da saúde relacionada ao HIV, né, dos medicamentos que já existem para poder até combater o vírus. E a literatura mostra que ainda existe, né, preconceito e desconhecimento. O nosso Sistema Único de Saúde está aí, saiu, né, na vanguarda e se mantém até hoje nessa questão da prevenção de ISTs, em especial o combate ao HIV, é uma política que vem se mantendo como de Estado e não de governos, e é interessante a gente reforçar isso que a Milena colocou, né, que hoje existem estratégias farmacológicas para a prevenção do vírus. Entretanto, devemos lembrar também que não existe essas questões farmacológicas, a gente também não deixe de usar os mecanismos, né, de barreira, como camisinha, preservativos,
e também conhecer, né, um pouco mais sobre prevenção de outras ISTs. A Milena levantou a mão? Ou foi sem querer? Sim, só para completar. Até porque tem pessoas que são resistentes a esses PrEPs, a essas medicações. Então, realmente, o que você falou é muito correto. Não, é só para lembrar, porque como a gente faz atividades também com o uso do PrevST e trabalha nas escolas com isso, né? Que o PrevST é um aplicativo que a gente fez. E toda hora a gente tem que ficar adaptando, colocando novidade nele. A última novidade que a gente colocou foi em relação ao PrEP, porque antes eles consideravam um grupo específico que poderia utilizar. E hoje, qualquer pessoa que tenha mais de um parceiro ou parceira sexual, ou que tenha algum sinal de vulnerabilidade, que nós não podemos falar de grupo de risco. Então, são pessoas que são mais vulneráveis a adquirir o vírus ou não. Dentre esses vulneráveis, algumas pessoas também, por exemplo, podem ter problemas imunes, e aí ser mais fácil pegar outras ISTs. O que a gente olha no geral é que as pessoas pensam assim, então hoje tem PrEP, então eu não preciso mais prevenir outras ISTs. E aí a gente vive aí uma epidemia silenciosa de sífilis, por exemplo. Então, as pessoas não prestam atenção de que existem outras doenças. O trabalho de vocês está de parabéns, né, por ter lembrado desse tema e ter trazido isso na revisão de literatura. Então, vamos ao próximo trabalho. Muito boa tarde, gente. Meu nome é Nilmar Vitória, sou acadêmica de medicina pela UF, estou no 7º período, e eu venho aqui relatar o trabalho juntamente com a LIST, eu sou presidente da LIST, a Liga de Infecção Sexualmente Transmissíveis, que abrange os cursos de medicina e enfermagem. Esse trabalho, a educação em saúde como forma de cuidado no combate ao câncer do colo do útero, ele visa mostrar que a educação é uma forma poderosa de prevenção associada ao cuidado oferecido pelas equipes de saúde. Aí nós sabemos, né, que a educação para o combate do câncer do colo do útero, ela é essencial, né, porque ela visa não só o autocuidado, mas ela promove também o acesso às informações corretas, né, e promove também o fortalecimento da realização do exame preventivo. E esse reforço da importância da realização do exame, ele se dá através da equipe, né, multiprofissional de saúde, principalmente com foco nos enfermeiros, porque são os enfermeiros que têm o maior contato com o paciente, então eles acabam criando uma relação de proximidade, oferecendo acolhimento e escuta ativa às mulheres, né, que são ali usuários do serviço de saúde, o que ajuda a reduzir tanto a incidência quanto a letalidade da doença. O objetivo desse nosso trabalho, do resumo, é informar e evidenciar as importâncias das ações educativas na prevenção do câncer do colo do útero e, além disso, destacar o papel da equipe multiprofissional, mostrando como ela realiza a conscientização da população e a prevenção na forma de saúde. O método que nós utilizamos foi uma revisão integrativa da literatura, ou seja, a gente reuniu e analisou as publicações científicas sobre o tema. A base de dados foi a BVS, os descritores utilizados foram educação e saúde e neoplasias do colo do útero, né? O combinado foi o operador booleano AND, e aplicamos os filtros de texto completo, idioma português e publicações dos últimos 5 anos. Com isso, nós analisamos 39 artigos e esses 2 foram selecionados para o que mais se adequou ao nosso trabalho. Os resultados. O resultado do estudo 1, ele relatou uma ação educativa na zona rural com mulheres, tratando de temas como corpo feminino, prevenção do câncer de mama, do colo do útero e também de infecções sexualmente transmissíveis. E um ponto muito importante desse estudo foi o ambiente acolhedor que foi promovido pelos profissionais de saúde, o que facilitou a abordagem e a influência no engajamento e interesse dos participantes para ali a temática desenvolvida. O estudo 2, ele vem trazendo uma abordagem sobre como o enfermeiro pode agir na prevenção do câncer do colo do útero. E foi destacado que o cuidado do enfermeiro
vai muito além do exame preventivo. Ele orienta e incentiva a vacinação contra o HPV, acompanha de forma mais contínua e cria uma relação de confiança com a paciente. E essa proximidade ela é fundamental para promover o diagnóstico precoce e reduzir os riscos associados à doença. Na conclusão, nós podemos perceber que a educação em saúde é muito mais do que informar, ela também é uma forma de cuidar. Quando o profissional de saúde acolhe e escuta com atenção e orienta de forma nítida, ela contribui diretamente para a prevenção do câncer do colo do útero. E isso se torna ainda mais importante diante de um cenário de desinformação, como em zonas rurais, e de experiências femininas muitas vezes marcadas pelo medo, preconceito ou falta de acesso às informações corretas. Essas são as nossas referências dos 2 artigos selecionados, ambos extraídos da BVS e publicados nos últimos 5 anos. Quem fez esse trabalho junto comigo, né, foi toda a lista, mas também foram, deixa eu falar os nomes certinho, eu e a Vitória, a Maria Rita Jardim, a Giovana Pessoa, a Milena e a Rebeca Braga. Parabéns a toda a equipe aí, Milena, Maria Rita, Nilmar, pela apresentação. Vocês estão de parabéns pela liga e pelo tema, né? Que é um tema que a gente acabou de falar agora no outro trabalho também, que tem ligação aí com a vida sexual, né? A saúde sexual. E é importante a gente lembrar desse papel da equipe multiprofissional e da equipe de enfermagem em relação à educação e saúde. Então, parabéns a todo o grupo pela apresentação e pelo trabalho. Rico em relação a essa parte do ensino, né? Educação e saúde. Bom, então vou falar sobre esse trabalho, né? Versos que Cuidam, paródia musical no ambiente da maternidade. Os autores são eu mesma, o Kevin, o Miguel Fraga, Ana Lires, Adriele e Sabrina. Como introdução, eu trago aqui destacando que a chegada de uma criança, numa família, ela representa o início de um momento com novos desafios, né? Que vão impactar seriamente a saúde física e emocional. Então, essa criança chegando não vai ser só alterações na vida da mulher por ser mãe e etc. Mas vai impactar toda aquela família que está ali envolvida e toda a rede de apoio. E nesse meio, no momento assim que a criança nasce, no meio de tantas dúvidas do que fazer, o enfermeiro, como educador de saúde, ele deve sim realizar ações utilizando diversas estratégias para assim conseguir capturar a atenção da mãe e dos acompanhantes, né? Ali no momento, se a gente for pensar no momento da maternidade. E dessa forma, usando ações diversas, com estratégias alternativas, o enfermeiro vai poder atingir melhor aquele público e vai conseguir se comunicar com eles, chamando atenção. A educação, através da música, é construtiva para consolidar o conhecimento, além de ajudar na memória, concentração e prazer. Então, uma forma de realizar a educação e saúde, uma estratégia diferente, é justamente utilizar a música como uma ferramenta para a educação e saúde, que vai auxiliar nesse momento. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência dos acadêmicos do 7º período do curso da graduação de enfermagem, também da Universidade Federal Fluminense, a utilizar uma paródia para realizar a educação em saúde em uma maternidade, que foi a do Antônio Pedro, no Hospital Universitário Antônio Pedro. Mais uma vez aqui eu destaco que é o relato de experiência dos acadêmicos, que foi algo que ocorreu no ano de 2024, na disciplina de enfermagem na saúde da mulher 4, como campo de prática do nosso CTP, que foi lá no Hospital Universitário Antônio Pedro. O público-alvo da nossa ação de educação em saúde foram os parturientes e seus acompanhantes. Bom, a educação em saúde, a educação em saúde que nós realizamos foi em relação aos cuidados que devem ser realizados tanto com os neonatos quanto com a mulher no puerpério imediato. Então, ali focamos em duas pessoas que precisam de maior atenção após o parto, né? Após o nascimento da criança, que é justamente a mulher no puerpério imediato e o neonato.
E como estratégia para realizar essa educação em saúde, utilizamos o folder educativo e uma paródia musical. Aqui, como resultados, tivemos justamente a realização da educação em saúde, lembrando que até chegar esse momento nós tivemos todo um preparo antes de pensar qual informação deveria ser passada, quais eram as informações mais relevantes, porque não adianta ali na maternidade a gente querer jogar todos os conceitos para a mulher, que ela está ali concentrada em outras coisas, tentando entender o que está acontecendo. Então, a gente foi bem criterioso no momento de escolher o que a gente gostaria de falar naquele momento, né? Então, a gente conseguiu destacar alguns assuntos que a gente trouxe tanto no folder quanto na paródia. E são os cuidados com o neonato após a alta hospitalar. Então, a gente pensou ali, depois da alta, o que poderia ser feito, que seria as consultas de puericultura, que são as primeiras consultas, né, da criança após a alta hospitalar. A vacinação, que é sempre importante frisar, desde o nascimento da criança, e também os cuidados com o curativo do cordão umbilical. Em relação à parturiente, a gente lembrou de falar sobre o aleitamento materno, as consultas de puerpério e os cuidados com a cicatriz cesariana, né, no caso de ter sido realizada uma cesárea, e também o esclarecimento sobre a necessidade da presença de uma rede de apoio. No folder também a gente colocou sobre a proposta de doação de leite, assim como o outro grupo veio falando. Como resultado, a gente teve a produção dessa paródia, né? A música, o meu inglês é comédia, né? Mas enfim, I Want You That Way, que é do Backstreet Boys. É uma música bem conhecida. A gente pensou numa música que fosse acessível para o público mais ou menos na idade que geralmente está ali presente. Então, seria uma música ali que as pessoas conhecem e ficariam interessadas em saber sobre o assunto, né? Porque ali, ao escolher uma música que as pessoas conheciam, as pessoas demonstraram uma maior disponibilidade e interesse em saber o que estava acontecendo naquele momento, né? Que já é um pouco diferente chegar com um violão ali na maternidade. E a gente perguntou se não iria incomodar nem nada a criança, né? Porque elas estavam dormindo, enfim. Mas todos se encontraram bem disponíveis para escutar a paródia, e a gente entregou também a letra da música para alguns que queriam acompanhar, e foi bem interessante. Inclusive, alguns gravaram, né, mas ninguém enviou para a gente a gravação. Teve um acompanhante que gravou a gente cantando. E, Jorge, eu poderia apresentar um pedaço da paródia? Que eu ainda tenho tempo. Sim, pode ficar à vontade. Obrigada. Vou colocar aqui mais pro refrão. Em menos de um mês, se não vai perder a vez. Tomar o quê? A vacina de BCG. E vai doer, mas é pro bem do seu bebê. e mais o quê? O teste do pezinho. Eu vou correndo pra comer. Enfim, esse vídeo a gente salvou também, se alguém quiser eu posso mandar o link, mas foi assim mais ou menos que aconteceu. E além dessa paródia que nós fizemos, nós propomos também a ideia de entregar um folder, né? Que o folder vai ficar ali presente com os responsáveis por mais tempo, então eles podem consultar e tirar dúvidas, ou até mesmo ter ideias do que procurar saber mais. Então, produzimos um folder colocando as informações que eram mais necessárias mesmo, porque é um espaço pequeno, né? Então, para ele destacar bem o assunto que a gente queria, a gente foi resumindo e deixando com uma linguagem clara, né? Para que não fosse muito confuso das pessoas entenderem ao ler aquele folder. Além disso, a gente colocou um caça-palavras ali para distrair um pouco a mãe, né? O responsável naquele momento, na maternidade, que às vezes não tem tanta coisa, está muito tenso, pensando em como que vai acontecer, então é um jeito de trazer a distração, além de colocar o número aqui do banco de leite lá do Antônio Pedro. Bom, aqui, como concluindo já, eu trago que o planejamento da ação de educação e saúde, ela deve ser realizada de uma maneira crítica, né? Como eu disse anteriormente, precisa ser
pensado o que você vai realizar, porque você tem que pensar aonde que você vai fazer e o que você quer chegar com isso, com o que você está trazendo, que de resultado você quer, o que você quer que as pessoas entendam. Então você tem que pensar na maneira que você consegue captar melhor a atenção desse público e ter uma estratégia voltada justamente para a idade, né? E para o que aquele público está acostumado. Então você tem que ter uma linguagem acessível, ter um conteúdo interessante, porque senão fica difícil fazer uma ação de educação e saúde se você não conseguir captar a atenção do público-alvo, né? Então, esse planejamento ele vai possibilitar a escolha de uma estratégia adequada e inovadora para obter, então, a adesão do público-alvo. E com isso, com esse trabalho, espera-se que outros alunos iniciem também projetos semelhantes, envolvendo a criatividade, né? Não só esse trabalho a gente fez alguns trabalhos com paródia e sempre chama bastante atenção, o pessoal fica bem adepto a escutar. Então, é uma estratégia bem interessante que auxilia aí na proposta de educação e saúde. Essas aqui são as referências que utilizamos. E obrigada pela atenção, gente. Parabéns, Camila. Camila falou agora no final uma coisa que eu iria falar. esse trabalho que o grupo dela faz, né? O Kevin, o Miguel e a Ana Liris, em vários eventos, você vai lá, tem os produtos deles, né? As paródias, os folders, as musiquinhas, a Camila sempre andando com violão. E é interessante a gente mostrar que essa criatividade, ela atrai a pessoa, chama atenção, como a Camila colocou, envolve o grupo. E a música, por si só, ela já é uma coisa que faz com que a gente fique mais calmo. Óbvio, depende do tipo de música, né? Mas as músicas, elas fazem com que a gente, além de ser mais social, se socializar, a gente também fica mais tranquilo, né? Ameniza o estresse naquele momento e cria um acolhimento ali. Então, estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos ao próximo trabalho, então. Boa tarde, gente. Eu sou Islane e vou apresentar um pouco sobre o estudo Potencialização da Telemedicina na Covid-19 e seus novos caminhos no pós-pandemia. E temos como representantes a Evelyn Nascimento, Islane dos Santos e eu, Vitória Emanuele, Luiz Rodrigo, Milena Silva e Ana Carolina. Então, trazendo na introdução, vemos como a pandemia do Covid-19 causou um colapso sem precedentes no sistema de saúde ao redor do mundo todo e unidades superlotadas, houve escassez de profissionais, recursos limitados que exigiram aí novas formas de garantir acesso à assistência com segurança. E nesse cenário, a telemedicina ela emergiu como uma resposta inovadora e eficaz. Ela permitiu que pacientes fossem atendidos à distância, no conforto de suas casas, evitando o risco de exposição ao vírus, e o atendimento remoto não apenas favoreceu os cuidados, como também possibilitou diagnósticos e orientações em tempo real, mesmo em locais de difícil acesso. E nesse cenário, a telemedicina deixou de ser uma alternativa futura para se tornar uma necessidade imediata. E a possibilidade de realizar consultas, avaliações, acompanhamento de sintomas e até a prescrição médica, né, à distância foi aí essencial para garantir o cuidado de forma segura, especialmente para pessoas com doenças crônicas, né, idosos e moradores de áreas remotas. E, além disso, essa prática ela colaborou diretamente para a contenção do vírus e reduzir a circulação de pessoas, evitar aglomerações nos serviços de saúde. Então, esse estudo tem como objetivo analisar a importância da telemedicina no contexto da pandemia e entender como a tecnologia ela age no cuidado focado nas necessidades do paciente. E buscando assim entender como essa tecnologia ela contribuiu para o cuidado centrado na necessidade dos pacientes, reduzindo desigualdades no acesso, otimizando a gestão clínica e promovendo um atendimento humanizado, mesmo à distância.
E em sua metodologia, foi um estudo descritivo, exploratório, bibliográfico, com base em uma revisão de literatura. Foram selecionados materiais recentes publicados durante ou após a pandemia, considerando como critérios principais a relevância, a atualidade, a conexão temática com a telesaúde, a informática em saúde. A abordagem escolhida permitia uma visão crítica, abrangente sobre os avanços e os desafios enfrentados no uso dessas tecnologias. E em seus resultados, durante a pandemia, a telemedicina ela foi amplamente utilizada e trouxe resultados concretos, positivos, entre os principais aspectos, né, que é a telemedicina, que permitia um acesso à saúde em áreas remotas e de difícil acesso. E, além disso, a telemedicina ela teve um papel essencial no acolhimento e cuidado da saúde mental, também foi muito importante, tanto da população em geral, quanto dos profissionais de saúde que estavam ali na linha de frente sobre forte estresse físico e emocional. Então, também houve ali a redução das consultas presenciais, né, diminuindo ali o risco de contaminação nos serviços de saúde. Houve a colaboração com o distanciamento social, né, foi uma estratégia fundamental no controle da propagação do vírus, e também a diminuição da ocupação de leitos, né, reservando aí, deixando para que pessoas em casos mais graves pudessem estar sendo internados. E principalmente a ampliação do acesso à saúde, especialmente em regiões remotas, né, e comunidades carentes. Além disso, os programas de teleorientação e monitoramento, como o Alô Saúde, e aplicativos governamentais ajudaram a esclarecer dúvidas da população, evitar deslocamentos desnecessários e fornecer aí uma triagem rápida para casos suspeitos de Covid. Então, em sua discussão, a partir dos resultados observados, compreendeu-se que a telemedicina ela deixou de ser um recurso emergencial e se consolidou como uma estratégia permanente nos sistemas de saúde, ampliando aí o acesso, especialmente para quem enfrenta barreiras geográficas, físicas ou econômicas, e promove agilidade no atendimento, reduz filas e deslocamentos, né? E com base nesses resultados, é possível afirmar que a telemedicina ela superou o caráter emergencial e provisório para se consolidar como um novo modelo de cuidado complementar, né, ao presencial. E ela apresenta uma evolução na atenção à saúde por permitir o uso racional dos recursos do SUS e de saúde suplementar, o encurtamento da distância entre médicos e pacientes e o reforço de estratégia na atenção primária, né, com triagens e acompanhamentos remotos. E, além disso, a pandemia ela acelerou a discussão sobre políticas públicas para telesaúde, culminando na regulamentação da telemedicina no Brasil, inicialmente por meio da Lei 13.989 de 2020. E concluímos que no cenário pós-pandemia a telemedicina ela segue em expansão, apoiada por tecnologias da informação e comunicação, e ela continua relevante por beneficiar pacientes com limitação socioeconômicas, romper barreiras geográficas e facilitar o acesso aos cuidados antes inacessíveis, né? E a telemedicina ela se mostrou uma aliada poderosa, especialmente em tempos de crise. Ela trouxe mais equidade, agilidade e praticidade para cuidar da saúde. E aqui temos nossas referências. E fechando,
deixo a reflexão que sintetiza como o olhar sobre essa temática, que a verdadeira revolução ela acontece quando a tecnologia ela se coloca a serviço do humano. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigada. Parabéns, Islane. Mais uma participante nossa aí da Bahia, da turma da UniFTC. Agradecemos aí o trabalho interessante, né, durante o teleatendimento de saúde à distância. E ele vê assim, de países que são muito frios, tem muitos idosos, dificuldade de sair de casa, mas que a pandemia trouxe essa oportunidade de reflexão do uso, né, dessas tecnologias. Na nossa escola tem um atendimento teleenfermagem que é feito também à distância, e é muito importante essa questão da monitorização, né? Você pode saber como está a pressão de um idoso, que hoje existem aparelhos de pressão que o próprio idoso pode medir. Você pode perguntar como que está a glicemia, né, para quem tem problemas de diabetes. E assim vai, a gente pode monitorar e saber tudo o que está acontecendo. E a população idosa e as populações, pessoas que moram sozinhas, vem aumentando cada vez mais. Se vocês observarem isso no mundo, então, pessoas que moram sozinhas precisam ter, né, esse contato para saber se está tudo bem, às vezes tem problema de mobilidade, não pode sair de casa. Então, a telemedicina, a teleenfermagem, serviços de telesaúde estão cada vez mais importantes. E foi assim que surgiram projetos como esse que vocês estão participando hoje, por causa da pandemia e porque muitos alunos acadêmicos de muitas partes pediram, inicialmente da UF, e como a gente fazia online, e foi abrindo e outros participantes de outros estados. Então, parabéns, Islane, pelo trabalho. Meu nome é Bianca Reis, sou acadêmica de enfermagem da Faculdade de Tecnologia e Ciências em Salvador. Hoje minha fala vai estar subordinada ao tema prontuário eletrônico e seus impactos na pandemia do Covid-19. Essa produção foi executada por Alisson Vinícius, Ana Vitória Brito, eu, Bianca Reis, Luiz Rodrigo, Nayara Kathleen e Shirley Isabel. São colegas de turma. Bom, o tema, por si só, já traz para a gente um destaque no prontuário eletrônico, que esse foi protagonista no momento da pandemia, na condição de uma ferramenta tecnológica, né, e acessível. Como objetivo, nós temos aqui o propósito de chamar a atenção da relevância que teve o prontuário eletrônico no cenário da pandemia e os espaços que esse passou a ocupar diante de uma necessidade, né? Ele começou a ocupar outros espaços. Para tanto, nós utilizamos a metodologia de um estudo descritivo, exploratório e bibliográfico. Consultamos 10 artigos, desses nós elegemos os artigos que foram produzidos no máximo há 5 anos. A seleção foi baseada na relevância temática e metodológica. Nós imprimimos desse resultado a funcionalidade que o prontuário eletrônico destacou no período da pandemia. Ou seja, vejamos, durante a pandemia foi necessário mudanças imediatas durante a assistência. E isso, como mola motivadora, nós tivemos a virulência do vírus do Covid-19 e o seu poder de disseminação. Logo, a gente já percebe aí a fragilidade do prontuário físico em comparação ao nosso prontuário eletrônico. O que é que acontece? O poder de comunicação que o prontuário eletrônico trouxe no período da pandemia, relacionado ao de papel, foi de extrema relevância, porque as informações eram trocadas em tempo real,
a questão do acesso, imaginemos que um único prontuário para uma equipe multidisciplinar, para estar consultando, a gente sabe que o boom da pandemia trouxe o desconhecido, né? Então, por aí a gente pode mensurar como não foi a questão do prontuário eletrônico em favor nesse cenário. Eu quero destacar aqui, por exemplo, a criação dos protocolos. A gente sabe que para criar um protocolo precisa ter um padrão, né? Com certeza foi necessário entender, poxa, qual é o padrão dos sinais vitais de um paciente acometido por esse vírus? Qual é o padrão dos sinais clínicos? Então, o que acontece? Imagine se tivéssemos que consultar todos esses dados em papéis. O prontuário eletrônico, ele vem com uma capacidade tanto de registro como de armazenamento espetacular em comparação ao papel. E isso, com certeza, viabilizou ações de forma imediata, a curto prazo, como o cenário exigiu. Então, eu trago aqui à discussão a questão seguinte. Embora o prontuário eletrônico tenha conquistado um espaço de protagonismo durante a pandemia, ele ainda é com pouca expressão, porque nós sabemos que nem todas as unidades hospitalares, por exemplo, são equipadas para tal. Nem todos os profissionais de saúde sabiam utilizar a tecnologia e, com certeza, por conta dessas questões, algumas informações foram dificultadas, algumas informações prejuízos, né, durante toda aquela situação, diante das dificuldades do cenário pandêmico. Então, a gente também percebe uma deficiência na questão das ações públicas no quesito padronizar a questão do prontuário eletrônico nas esferas da assistência em saúde, né? A gente sabe que, embora nós entendemos a produção aqui, trouxe para a gente a importância do prontuário eletrônico, no momento da pandemia, mas a gente pode estender isso. As pessoas continuam adoecendo, continua existindo o Covid-19 e outras doenças, né? Então, o que acontece? O que a gente vê é uma deficiência também muito grande na capacitação do material humano, né? Nas esferas públicas competentes, gerar políticas que traga o prontuário eletrônico como um padrão dentro das unidades de saúde. E com isso concluímos o seguinte, que a ideia do prontuário eletrônico, ou seja, da questão digital, da promoção digital na promoção da saúde, é uma realidade, é uma tendência. E a gente precisa estar chamando a atenção que é necessário que essa ferramenta ocupe mais espaços, né? A gente sabe que traz um benefício muito grande na assistência, na funcionalidade da assistência em saúde. Aqui estão as nossas referências e eu trago uma frase para reflexão. Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. É uma frase do nosso fundador da teoria da evolução, Charles Darwin. E a gente, nessa era digital, trazendo esse tema de uma forma mais macro, todo profissional, seja de qualquer área, sobretudo as da saúde, precisa se colocar à disposição de novos saberes, inclusive na questão tecnológica. Aquele profissional que não se propõe a se atualizar diante das novidades que a sua profissão traz dentro do contexto contemporâneo, esse profissional ele se auto-exclui. Eu quero agradecer agora a oportunidade, tá bom, que me foi dado aqui, e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Bianca. Trabalho maravilhoso. O Luiz levantou a mão. Se quiser falar, pode ficar à vontade.
É muito boa o trabalho de importância para a área, né? A gente precisa realmente estudar. A questão do prontuário eletrônico, ela não é nova, faz décadas que a gente vem falando disso, mas precisou uma pandemia para poder mostrar que é importante ter tudo de uma forma registrada eletronicamente. Então, isso é importante. Então, Alisson, Ana Vitória, Bianca, Luiz Rodrigo, Nayara, professor envolvido, Shirley, estão de parabéns. O prontuário eletrônico tem algumas questões, né, como a própria Bianca colocou, são questões, às vezes, de sistema operacional não compatível, como isso tudo vai ficar de uma forma única, que todos possam acessar, mas tiveram muitos avanços, como a gente observa aí o eSUS e outras questões também. Contudo, a gente também observa questões de fragilidades e vulnerabilidades desses sistemas, que quando tem muita informação toda alocada no mesmo lugar, é passível de ser invadido, de ter problemas, né, de hacker, enfim, tem um monte de problema relacionado a tanto vazamento das informações quanto a golpes, né? Então, é importante a gente lembrar dessas questões. Mas um estudo que é bem importante e que contribui para que a enfermagem reflita sobre a importância do estudo da informática e, né, também da parte de tecnologia junto ao cuidado. E agora eu acho que finalmente é a minha vez. Então, eu vou fazer a apresentação aqui do trabalho, e aí, caso não tenham dúvidas, vocês podem deixar no chat. Então, o trabalho que eu vou apresentar é sobre a criação do laboratório de mídia e aplicativos para a promoção da saúde, né? Ele está no eixo desse evento de cuidado, inovação e tecnologia. Aí ele tem os autores que estão aí, que sou eu, a Camila, que faz parte do grupo, o Igor, Juliane, que é a professora da CU, do Distrito Federal, em Brasília, a Vanessa também é de lá, a Larissa, que é a minha mestranda, e o Leandro Reis, que ele é doutorando do programa de pós-graduação de ética e bioética na saúde. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar para vocês é a missão do Programa Espaço Aberto para a Saúde, que esse programa ele foi criado em 2008 como um projeto, então ele já tem 17 anos, e logo em seguida a gente foi criando vários braços e partes dele para poder dar conta de tudo que a gente estava colocando ali. Então, uma das questões é que nós sempre geramos produtos tecnológicos e oriundos de pesquisa. E aí esse laboratório surgiu com foco na pesquisa, inovação, práticas educativas interdisciplinares que a gente sempre fez. Então, o objetivo aqui é descrever como nós criamos esse laboratório e os principais produtos desenvolvidos até o momento. Então, trata-se, né, de um relato de experiência das partes todas que a gente fez até agora. Semanalmente, como o Igor falou, nós fazemos reuniões na segunda-feira, foi assim que outros colaboradores puderam participar, como a Thaís, que está aí na fotinha aí, que ela é da mesma universidade da Bianca, de lá da Bahia, o Cauã também da Bahia, temos pessoas da Paraíba, né, acadêmicos da Paraíba, do Distrito Federal. Então, assim, as reuniões semanalmente a gente discute o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, as ideias. Então, são estudantes que ajudam nessa integração do ensino, pesquisa, extensão e inovação, onde produz esses materiais educativos que nós utilizamos nas nossas atividades. Os temas são definidos por meio da escutativa, com destaque para atuação em escola pública, porque nas escolas a gente tem uma boa abertura e também nos postos de saúde. Mas a escola a gente pensa que é um local, que é um celeiro ali de criatividade e também de interação, porque as crianças têm muita força de vontade, elas querem participar, elas estão cheias de energia, os adolescentes têm dúvidas, os professores têm demanda, os pais precisam. Então, reforça o papel da escola na sociedade, onde a gente pode aplicar nossos produtos. Então, essa experiência do LabMaps, né, que é o Laboratório de Mídia de Aplicativos e para a Promoção da Saúde, ele gerou vários materiais científicos que a gente vem divulgando aí, tanto na mídia quanto também em revistas e eventos como esse aqui. Então, a gente aqui fez um esquema, né, falando tudo que eu já mostrei, né, atuação em escolas públicas, fortalecimento de vínculo com a comunidade e a parte da inovação. Que a gente fazendo um jogo, né, onde a gente divide a turma, e a gente tem depois a discussão sobre os elementos do jogo, são vários jogos, quem tiver curiosidade, no Ciência e Saúde, nosso canal Ciência e Saúde UF, tem lá os jogos, como que a gente faz, as telas interativas, e aí a gente vai depois, ao fim, discutir. O que a gente fez, né, do ano passado para cá, quando a gente criou
esse laboratório. Aqui do lado está passando um vídeo que foi uma coisa que até o Cauã, que está aí acompanhando a gente, que é membro do grupo também, trabalhou arduamente nessa parte, que foi montar um vídeo de todas as ideias que a gente teve relacionada à criação da logomarca. Então, assim, a gente criou uma logo, que é a identidade visual, registramos junto à CNPq o que era o nosso grupo de pesquisa, buscamos os pesquisadores pelo Brasil e pessoas que fazem coisas afins, né, que poderiam utilizar esses produtos, desenvolvemos uma página na internet, né, onde a gente aloca tudo isso no Linktree, produzimos 9 vídeos, né, esses vídeos são para educação e saúde infantil, crianças, né, que são escolares. Fizemos um livro infantil com a Maria Rita, que também faz parte do nosso grupo aqui, o Igor também está transformando ele em um aplicativo, né, de forma que as crianças que não saibam ler consigam ouvir. E alocamos esses 7 aplicativos, com destaque a 2 voltados para a educação sexual, para adolescentes e canais do YouTube nessa página aqui, que é uma página que todo mundo já deve utilizar, né, de outros projetos também, que é o Linktree. Então, ali a gente alocou tudo que a gente tinha até o momento. Os aplicativos que já existiam, como Mental Pro, o PrevST, sobre nuvem mental, o PrevIras, que é para prevenção de infecção nos serviços de saúde, mas utilizados por profissionais de saúde. Então, todos os nossos aplicativos, nossas criações, que o Igor, que é o programador, que a gente viu no início, ele apresentou o primeiro trabalho, a gente põe aqui. E essa é a nossa estratégia de divulgação, tanto na mídia, quanto levar para as escolas, levar essa informação para o público em postos de saúde, levar por meio dos acadêmicos que vão até o campo prático, nos nossos membros espalhados pelo país, para poder usar os nossos produtos. Nós temos a ideia de divulgar esse conhecimento científico, né? E aí a gente produz tecnologia com isso e também artigos de relato de experiência, artigos metodológicos. E as linhas de pesquisa do laboratório são mídias e tecnologia para educação e saúde e promoção da saúde e políticas públicas e qualidade de vida nos grupos humanos, que aí abarca todos os grupos humanos. Quero fazer um material, um aplicativo, uma página, uma cartilha eletrônica, né, para idoso. Vai estar dentro dessa linha aí. O LabMaps conta com 13 pesquisadores cadastrados da CNPq e 29 colaboradores acadêmicos de diferentes regiões do país, como eu já tinha falado. Aqui é mostrando alguns dos produtos, né? Aqui eu peguei, por exemplo, o PrevIras, né, que é para a gente mais profissional de saúde, da área de enfermagem, medicina, odonto, toda a área da saúde, né? Que o endereço, aqui é um dos nossos canais, Ciência Saúde UF, tem o espaço aberto para a Saúde UF, que aí a gente pede para vocês divulgarem. Nós não ganhamos nada com isso, não tem nenhum interesse financeiro, inclusive a gente recusa todas as parcerias que buscam isso, a gente quer parceria com pessoas que querem divulgar o conhecimento científico. E a gente aqui também tem o HPV, o Quiz HPV, né, que é um jogo também, ele é mais para Android, foi uma acadêmica de enfermagem que já se formou, já é enfermeira que desenvolveu, que a gente pegou como exemplo o PrevST, falando que ele busca diminuir a desinformação sobre ST, incentivando cuidado sem julgamentos, promove informações confiáveis, né, sobre tratamento, prevenção e oferece um espaço seguro para retirar dúvidas. Então, todo esse aplicativo aqui foi construído desde o início com a interação com os jovens e adolescentes e com vocês, seguidores e participantes do projeto, que indagavam lá na caixa de mensagem ou perguntavam ou colocavam lá nos comentários, não tem tal prevenção de tal doença, por que vocês não colocaram tal coisa? Agora mudou o nome para tal coisa. A gente está sempre adaptando. Então, um exemplo é a camisinha, que agora o nome é camisinha interna, a gente tem que adaptar lá o nome. Então, isso tudo é feito com a participação da comunidade. Aqui só vai aumentar e mostrar aqui a mesma imagem, esse aplicativo nosso PrevST. Eu peguei como exemplo, ele é um dos mais premiados, se não me engano, acho que foram 5 prêmios que a gente já ganhou relacionado a esse aplicativo. Esse botão de dúvidas aqui, a gente teve que acender, deixar bem mais visível. As pessoas fazem dúvida, colocam dúvidas ali. E aqui mostrando uma outra estratégia nossa, que quando os acadêmicos ou os nossos membros vão para campo prático, os banners, né, são impressos, a gente deixa nas escolas, postos de saúde, então as pessoas podem saber, por exemplo, como está seu estado físico e mental, ter dicas de saúde para prevenção, né, de estresse ou outras doenças, né, para promover a saúde mental, que a saúde mental está ligada a tudo, né? E aí, concluindo, o LabMaps, ele integra saberes, né? O nome
laboratório de mídia e aplicativos para promoção da saúde. Até isso a gente demorou um tempão para discutir, porque a gente inicialmente ia colocar educação em saúde. Agora, inclusive, a gente colocou um quiz lá, né, uma pergunta para vocês opinarem sobre o nome do próximo aplicativo, que vai ser sobre vacina. A gente tinha dado o nome de Imunizap, mas esse nome Imunizap ele é meio difícil da população leiga lembrar. E já existe Vacinap, então a gente não pode usar esse nome. Então a gente está perguntando a vocês lá. Até agora a enquete que está ganhando é Vacine Mais. Aí eu até fiquei pensando que vacine é uma coisa estranha para a pessoa leiga falar, né? De repente vacina mais ou mais vacina, não sei. Mas aí depois vocês votem lá. Então a gente está integrando aí, contribuindo para a promoção da saúde, cidadania e informações científicas, com base científica, fortalecendo o pensamento crítico sobre saúde, direitos humanos e equidade. Aqui algumas referências. Eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês, quem ficou até o fim. E é isso, né? Em caso de dúvidas, é só perguntar. Pensamos nos trabalhos que falassem sobre a autonomia do trabalho do enfermeiro, em como o enfermeiro pode ser inovador, em como ele pode fazer com que o conhecimento científico possa ser adaptado. Essas menções são só para poder incentivar vocês, né, na questão assim de que um trabalho, outro trabalho estava melhor do que o outro, tanto que não é prêmio, não tem primeiro, segundo, terceiro lugar e não tivemos trabalhos inteiros, né, submetidos, mas é só para incentivar vocês. Então aqui sobraram 2 trabalhos para eu poder falar, né, felizmente ou infelizmente, que um deles não foi apresentado, então a gente retirou. Então desses 2 trabalhos que a gente tem, o primeiro trabalho que a gente não poderia esquecer é o papel da enfermagem na promoção e doação de leite, estratégias e impactos, né, do André, da Letícia, da Naara, da Yasmin e da professora Miri Maritza. É um trabalho muito interessante, véio, pela relevância dele, de adaptação desse conteúdo, levando até a prática, né, onde se fala do banco de leite, onde a gente consegue ver ali a inserção do acadêmico de enfermagem junto à equipe, junto às mães. Então, parabéns para esse grupo de trabalhos, e é importante que a gente, porque assim, são vários trabalhos dentro de um, né? Se vocês notarem na apresentação, assim como de todos os outros também tiveram vários trabalhos, mas a adaptação desse conteúdo está na prática, você fazer folder, você interagir. Então, assim, era uma matéria que não é a matéria daquele momento, mas que pegaram o conteúdo de outra matéria, então o grupo está de parabéns. E o outro trabalho que a gente viu, que chamou muita atenção também, por essa coisa da criatividade, inovação, qual será? Versos que cuidam, a paródia musical no ambiente da maternidade. Então, assim, aí tem a Camila, o Kevin, o Miguel, a Ana Liris, a Adriele, Sabrina. Esse trabalho ele é importante porque mostra que a gente pode utilizar de outras estratégias para que a gente consiga levar esse conhecimento científico até a população, seja de forma lúdica, seja de... E também, assim, porque vários trabalhos desse grupo a gente percebe em outros eventos também. Então, é importante a gente fortalecer essa ideia e mostrar que a criatividade pode ser aliada ao conhecimento científico para poder divulgar, né, e promover a saúde. Todos os outros trabalhos foram maravilhosos, né? Todos os outros trabalhos foram muito bons, mas esses são os que chamam a atenção, né, tanto pelo poder de reaplicabilidade, né, e também pelo poder de criatividade. A gente deixa aqui a nossa singela homenagem e parabéns para vocês, né? Esse seminário ele contou aí com a participação de várias pessoas, como eu fiz a apresentação lá no início, né, na segunda-feira, e essas pessoas, né, quase 100 pessoas, e aqui na sala a gente chegou a ter umas 30 pessoas hoje participando, então o interesse de vocês é muito importante, a gente motivar e incentivar a ciência, a pesquisa, a saúde, a inovação. Visitem nossos Linktree, sigam a gente nas redes sociais. Terminando os anais do evento, aqui agradecer principalmente a Camila, ao Kevin e a Maria Rita, que já está bolando aí a estrutura de como já está ficando, tá? Então, agradeço a vocês a participação. Quem tiver dúvida, deixe as dúvidas, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo nosso canal, pode ser por qual via que você conseguir encontrar a gente, tá? Então, um grande abraço para vocês, um bom final de semana, agradeço enormemente a participação de vocês e também aos membros colaboradores, aos professores,
aos monitores que fizeram esse evento acontecer, mas a gente conseguiu. Resistimos até o fim. Então, um grande abraço, muito obrigado. E a gente se encontra numa próxima. Fiquem atentos aí lá ao Instagram e ao e-mail de vocês, tá? Um grande abraço.